Conta pra gente um pouquinho como foi essa reunião com o embaixador Danese. Olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizar você, Gerson, todos os brasileiros que de forma espontânea estiveram aqui conosco, né, vieram aqui participar. Isso emociona a gente, uma organização que parece um trabalho de formiguinha, mas que está fazendo uma corrente do bem, para que a gente mostre ao mundo o que está acontecendo no Brasil. Né? Nós apresentamos aqui hoje para o embaixador Danese um documento robusto, 50 páginas, assinado já por quase 100 parlamentares, está crescendo a cada hora a adesão, mostrando as violações dos direitos humanos, pegando só dia 7, dia 8 e dia 9 de janeiro. Né? Porque é escandaloso o que a gente viu, ninguém passa a mão na cabeça de quem errou, seja de direita, seja de esquerda, mas o direito das pessoas tem que ser respeitado. Estava lá autista até ontem. Estava lá pai e mãe com filhos de 3 e 8 anos presos durante 6 meses. A irmã teve que deixar a faculdade, trancar a faculdade, sair do emprego para cuidar dos filhos. O que é que vai dizer para essas crianças? Né? As sequelas são para a vida inteira disso. E os advogados sem acesso aos autos, a OAB nem sequer participa de audiência pública que a gente chamou semana passada para definir, para verificar o que está acontecendo no Brasil. Enfim, nós não temos hoje democracia na República, Gerson. Está em frangalhos completamente e o mundo precisa saber da verdade. Né? Por isso que nós estamos aqui, foi uma etapa, nós viemos da ciência ao embaixador e daqui nós vamos. Já estamos tentando marcar em Washington, em Genebra, nós iremos onde quer que seja necessário para gritar por socorro. Né? Enquanto a gente não consegue fazer o dever de casa, somos minoria ainda dentro do Senado, dezenas de pedidos de impeachment engavetados, você vê ministro dizendo que derrotou corrente política, né? O ativismo tomando conta do Supremo Tribunal Federal, é o presidente da República falando que pessoas precisam ser extirpadas, que são animais selvagens, sem saber do que está acontecendo, fazendo julgamento prévio, né, para agradar quem quer que seja. Um alinhamento que existe hoje do Supremo Tribunal com o governo Lula, você vê as decisões completamente diferentes em relação ao governo passado, e eu falo isso com muita serenidade, porque eu não sou bolsonarista. Né? Eu sou independente, demonstrei isso com votos, com posicionamentos, mas eu não acho justo que isso esteja acontecendo com um grupo importante da população que votou no Bolsonaro, que gosta do Bolsonaro, que acompanha Bolsonaro. É uma perseguição implacável que está acontecendo. Se fosse até do PT isso acontecendo, eu iria estar do mesmo jeito, denunciando isso. Porque o certo é certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todos façam. Então nós estamos aqui sabendo que é uma missão árdua, mas graças às pessoas, os brasileiros que estão de joelhos, orando, se mobilizando de forma ordeira, pacífica, nós vamos vencer mais cedo ou mais tarde. Senador, muito obrigado. Eu só faço um último comentário e peço que o senhor reaja a esse comentário. Me parece que a questão no Brasil ela não é somente do ministro Alexandre de Moraes e me parece que a própria ministra Rosa Weber, quando faz uma declaração remetendo o 8 de janeiro a Pearl Harbor e desumanizando até mesmo essas pessoas que estão aí com tornozeleira eletrônica, centenas delas, várias inclusive não foram à Praça dos Três Poderes, como nós vimos naquela sessão que o senhor presidiu também. Algumas chegaram no dia 8 à noite, ficaram 4 meses presas, várias inclusive idosos que não conseguiram caminhar à Praça dos Três Poderes foram presas, ou seja, as ilegalidades, as inconstitucionalidades são gritantes. E, no entanto, a presidente do STF parece que respalda e ela entende que aquilo que aconteceu justificaria essa reação como se fosse Hiroshima e Nagasaki, porque na cabeça dela a reação a Pearl Harbor seria bomba atômica, então justificaria esse monte de inconstitucionalidades? É aquela velha história que os fins justificam os meios. Nós tivemos um voto agora, há 6 meses atrás, 8 meses atrás, o voto de que democracia a gente vê depois das eleições, lembra disso? Verdade. Um voto respaldando a censura, dizendo, não, durante as eleições pode censura, mas só para um lado. Exato. Só para um lado. Excepcionalissimamente. Você não podia dizer que Lula era ligado
a Daniel Ortega, que tinha amizade com Maduro, que defendia o aborto. Ele sempre defendeu isso. O PT, durante 30 anos, defendeu um projeto de lei que nós derrotamos. Ou seja, o Congresso Nacional está se posicionando, o STF quer agora legislar sobre aborto de novo, sobre drogas. Está marcado dia 2 de agosto, a descriminalização do porte de drogas. Você está vendo o que está acontecendo aqui em Nova York, está vendo o que está acontecendo lá, lá na Califórnia, né? Então, quer dizer, é isso que a gente quer para a nação? É uma geração de zumbis? Não queremos isso. O Brasil tem valores, tem princípios. Agora, nós temos tribunal político. No meu modo de entender, o TSE, o STF, tem se portado como um tribunal político que tem lado na história. Então, é isso que a gente precisa trabalhar. O Senado é corresponsável por esse caos que está acontecendo no Brasil. Você vê declarações dos ministros aí, o ministro Barroso, que é ativista, que defende a liberação da maconha, do aborto, fez palestra em Nova York em 2004 e votou como ministro supremo para descriminalizar. Nós entramos com o pedido de impeachment no ano passado deles por causa disso. Dessa e de outras, como o voto auditável, que se tivesse passado, essa confusão não estaria acontecendo no Brasil. Mas o ministro foi lá se reunir com lideranças partidárias na véspera da votação da PEC do voto auditável. Sabe o que foi que aconteceu? Curiosamente, de forma mágica, após a reunião do presidente do TSE, Barroso, com lideranças partidárias, esses líderes tiram os deputados que são a favor do voto auditável e coloca para votar os deputados que são contra o voto auditável. Está aí uma interferência direta no poder. E a gente vê declarações absurdas, políticas o tempo todo, e o brasileiro não é bobo. É por isso que querem tirar a rede social da gente. Esse PL da censura, para calar os brasileiros, que o próprio ministro Dino já falou, se o Congresso não legislar sobre isso, ou seja, ameaçando, tem que ser na hora que ele quer, se não legislar sobre isso, ele vai ter medidas do Executivo. E o Supremo diz que é inevitável. Ou seja, estão querendo enfiar a goela abaixo do Congresso, que tem que fazer isso, né? E o Congresso, quando diz que não quer, não quer. Agora, fica aquela pergunta, Gerson, para que servem os senadores e deputados? Se não são respeitados, se essas duas casas legislativas, de vocês que nos colocaram lá, se não é ouvida, se é invadida, se é esmagada pelo poder judiciário. Para que serve isso? Então, chegou a hora da reação. Chegou a hora do Senado e da Câmara dizer por que existe, né? Então, nós estamos aqui com esse objetivo de gritar por socorro internacional e nós vamos fazer isso até quando a gente puder. Senador, muito obrigado pela sua presença.